Boa noite. Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo a orfandade e em processo de restauração do orgulho, rejeição, sentimento de inadequação, julgamentos, medo, insegurança, baixa autoestima, codependência emocional, julgamentos, descarte de pessoas e por aí vai. Meu nome é Maristela. Eu venho de uma família de 9 filhos e eu sou a última filha. Eu nunca passamos fome na minha casa. Meus pais trabalhavam muito para dar conta de tantos filhos, que desde muito cedo começaram a trabalhar. Durante muito tempo, meu nome foi Trabalho. Então, através desse programa, eu entendi o porquê eu não podia ver pessoas paradas sem fazer nada, pois as julgava como preguiçosas. Sempre tive muita dificuldade em tirar férias mais longas, pois não me permitia. Passei por várias profissões, sempre me reinventando para não ficar preguiçosa. Aceitei Jesus aos 22 anos, mesmo sem entender a decisão. Mas eu acreditei que poderia estar no caminho certo. E estava. Nunca mais desviei dos caminhos do Senhor. Antes de aceitar Jesus, eu tinha um vazio existencial dentro de mim e lembro ainda hoje quando este buraco foi preenchido. A minha relação com Deus Pai era distante, de respeito e de uma autoridade intocável, e não de um Pai amoroso e presente. Apesar do meu pai terreno ter sido amoroso, era severo e eu liguei essa severidade ao meu Pai Celestial. Eu tinha dificuldade de me relacionar com o Deus Pai, pois o tinha como uma figura masculina. E as maldades que eu sofri desde criança foi pela figura masculina. Aos 15 anos, meus pais mudaram para outro estado e eu fiquei morando longe deles. Eu passei por muitos medos e insegurança de um adolescente. Apesar de ter familiares morando na mesma cidade, eu passei muitos natais sozinha. Muitos aniversários e datas especiais sozinha. Eu procurava trabalhar para ocupar o tempo, pois as pessoas passam essas datas, Natal, Páscoa, virada de ano, com familiares íntimos. Eu tinha muitas amizades superficiais, poucas sinceras e amigas de verdade. Numa tentativa de parecer melhor, eu humilhava, desprezava e descartava as pessoas. Fiz muitas pessoas sofrerem, que virou remorso mais tarde. Casei aos 24 anos e tive 3 filhos abençoados. Dava carinho e amassos aos meus filhos. Porém, quando acertavam e mereciam elogios, eu tinha medo de alimentar o ego deles. E dizia, não fez mais do que obrigação. Foi dura, muitas vezes insensível com eles. Entendi que não vivia uma vida feliz, intensa. É como ganhar um presente e deixar na caixa, sem aproveitar todo o que o presente pode proporcionar a você. Quando fui convidada para fazer o CR, hoje o 30 Semanas, em 2017, pensei, é mais um daqueles programas que já participei e vou tirar de letra. Pois me enganei. Começaram a aparecer as raízes dos problemas. Porque eu tinha medo, pavor de atravessar a avenida no domingo. E especialmente no domingo. Porque eu não comprava nada parcelado ou no crédito, mas se comprasse até não terminar de pagar, não usava. Porque eu tinha dificuldade em aceitar uma liderança masculina, mesmo que meu pai tenha sido um pai respeitador e querido. Porque eu tinha medo de errar, de me expor, até então pensava que era timidez, mas era um orgulho disfarçado.
porque eu tinha necessidade de ser amada, de ser aceita, de fazer tudo para ser aceita. Descobri que usava uma máscara para cada ocasião, porque eu tinha tanta necessidade de agradar as pessoas. Eu descobri que eu não tinha gosto próprio, nem opinião. Eu aceitava tudo, fora de casa. Mas em casa eu era um espinho na vida da minha família. Eu não sabia receber elogios. Eu recebia elogios como bajulação. Hoje estou aqui e sei que tem uma área com um bloqueador a ser destravado. Eu decidi ter uma vida plena, independente do meu passado ou do que está por vir. Hoje resgatei pessoas que tinha descartado no passado, pois as julgava inadequadas para mim. Hoje eu tenho Deus bem próximo, um amigo íntimo. Eu aprendi a amar o meu próximo, independente de suas falhas e defeitos, pois eu também sou imperfeita. Uma dica para quem está aqui no processo e para quem está começando: se eu tive jeito, se eu mudei para melhor, eu acredito que você também pode viver uma vida abundante, melhor do que você vive hoje. Um versículo que eu tomei como verdade para a minha vida, independente das circunstâncias, é Filipenses 4, 11 e 13. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrada. De tudo e em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Assim, de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigada pelo silêncio. Oi, boa noite. Sou uma filha muito amada de Deus, em lutas e vitórias contra a orfandade, rejeição, ira, impaciência, intolerância, codependência, falta de identidade, culpa, orgulho e mais algumas coisas. Meu nome é Fanny. Meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano. Morávamos no norte do Paraná, em uma cidade chamada Arapongas. Com a separação, fomos morar com os meus avós maternos em São Paulo, capital. Foi uma infância tranquila, mas que me deixou marcas enormes e profundas, que só recentemente eu entendi. Nossa chegada nesse novo lar não foi fácil. Meus tios não aceitaram bem a situação e minha mãe começou a trabalhar durante o dia e estudar à noite. Meus avós foram maravilhosos, me amavam muito, cuidavam muito bem de mim, eram presentes e carinhosos. Então, foi natural para mim colocá-los no lugar de meus pais. Quando completei 11 anos, minha mãe casou-se novamente e minha vida mudou novamente. Começou ali um sentimento de falta de pertencimento. Não pertencia às famílias que os meus pais haviam formado e também não pertencia mais à família dos meus avós, uma confusão. Cresci achando que era uma boa menina, afinal, não criava problemas, sempre muito comportada e obediente. Lê do engano. Os anos passaram e comecei a dar os primeiros sinais de que algo estava muito errado. Repeti 5 vezes a mesma série. Sim, 5 vezes. Mas ninguém soube lidar com a situação e a regra era seguir a vida, deixar isso para lá, ela tem dificuldades mesmo e etc. Como resultado, aos 14 anos, fui cursar supletivo no período noturno. Nunca consegui definir o que estava errado, mas sabia que tinha alguma coisa muito errada e fui seguindo a vida. Casei, tive uma filha e há 9 anos atrás conheci a NIP. Fui criada frequentando a igreja todos os domingos, mas não conhecia a Deus. Uma amiga certa vez me ensinou que quando não resolvemos as dores e problemas da vida, é como se jogássemos toda essa sujeira para baixo do tapete e um dia vai apodrecer e feder. Pois é. Em 2017, minhas sujeiras começaram a feder. Uma pessoa veio morar conosco na nossa casa e meu coração começou a ser revelado. Em 2018, comecei o CR, mas na metade do caminho fui diagnosticada com câncer de mama e precisei interromper o processo. Mas Deus não interrompeu. Ele continuou a revelar toda a sujeira acumulada durante toda a minha vida.
Após o tratamento quimioterápico e cirurgia, comecei o CR novamente e muita coisa foi colocada em ordem. Comecei a entender a razão de muitos comportamentos, liberar perdão e Deus foi colocando as coisas em boa ordem. Mas ainda faltava uma questão: a quem eu pertencia? Não ter a resposta para essa pergunta é trágico, pois afeta nosso relacionamento com Deus. Comecei a servir no 30 semanas e logo nos primeiros 15 dias Deus me revelou as causas pelas quais eu não me sentia amada, guardada e sem pertencer a alguém. Foi um choque. Não tinha ideia da dimensão que isso afetou minha vida. Deus nos fez para pertencermos a alguém. E essa é uma função dos pais. E quando existem falhas, pode ser devastador. Foi muito doloroso revisitar meu passado. Lembrar de algumas situações, e é disso que fugimos quando recusamos passar pelo processo. E no caso das pessoas que estão aqui, vocês, fugir do 30 semanas. Dói, incomoda, causa vergonha, mas será que vale a pena viver carregando tanta dor? Certamente não vale. Foi para isso que Deus nos criou, soprou o fôlego de vida em nós e nos promete em João 10:10. Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa não é uma promessa de uma vida sem dores, lutas, problemas, frustrações e perdas, mas é a promessa de que nele nós podemos ser sarados para usufruirmos dessa vida. Eu continuo lutando, sofrendo, buscando, estou em busca da cura plena e até que ele venha ou que ele me chame de volta para casa, que eu morra, vou continuar lutando e buscando. Não fuja do processo da vida com Deus. Não pare nem retroceda. Afinal, estamos voltando para o lugar que realmente pertencemos, os braços de Deus. Vamos juntos? Obrigado pelo silêncio. Sou um filho amado, vencendo a orfandade, a rejeição e o orgulho. Meu nome é Paulo, mas pode me chamar de Paulinho, não tem problema nenhum. Tá bom? Isso aí. É muito bom estar aqui. Por que é bom estar aqui? Porque este é um ambiente de cura. Este é um ambiente de cura. Talvez você possa dizer: poxa, Paulinho, mas eu não gosto de ir em hospital. Quem gosta de ir em hospital? Né? A não ser que seja a tua profissão, e você ame muito a tua profissão, e você consiga se adequar à situação de viver todos os teus dias num lugar como aquele. Mas para nós que não é o nosso chamado ser médico, enfermeiro, enfim, todas as profissões, todas as áreas que têm atuação em hospital, não é muito legal o hospital. Vocês concordam comigo? Ou é só eu? E isso aqui é como se fosse um hospital. Qual é a diferença? Qual é a diferença, então, desse ambiente para um hospital? É que lá no hospital nós vemos, bem simploriamente falando, a mão humana atuando, os médicos fazendo tudo que eles sabem e podem para que as pessoas fiquem curadas, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os recepcionistas, tudo. É assim, não é assim? O normal, né? Porém, aqui não. Aqui não importa o que eu faça, o que eu fale, não importa o que a Sinara ou o Lão façam, não importa se quem te recebeu lá na porta está bem com Deus ou não está bem com Deus. Interessa que o Deus deste processo está aqui. E é Ele quem faz em você. Amém? Todos entendem isso? Não é uma mão humana, não é uma obra humana. Não é se quem vem falar aqui fala bonitinho, fala tudo certinho, conforme está na apostila. Não é se o teu confidente consegue seguir à risca o que lhe foi passado, que tem que fazer ou não fazer.
tudo isso ajuda, mas isso aí não faz o milagre que é necessário para que você possa experimentar a cura. E essa cura existe. Hoje nós vimos 2 exemplos de que ela é possível e que ela é maravilhosa, exatamente por causa desse princípio. Não é feito por um ser humano, não depende da liderança do ministério, de quem vem aqui palestrar, depende pura e exclusivamente da ação de quem tem todo o poder para mudar qualquer situação, qualquer problema, qualquer. Talvez você possa dizer, Paulinho, porque você não sabe pelo que eu estou passando. Mas para Deus não há nada impossível. Amém? Nós hoje estamos na 4ª semana das 30, ainda na primeira decisão, que é admitir, ok? Paulinho, o que eu tenho que admitir? Que todos nós temos o quê? Problemas. Talvez você fale, mas até você? Eu falo, principalmente eu. Principalmente eu. Eu digo isso, e talvez você aprenda a dizer que principalmente você também, porque isso faz parte do processo da primeira decisão, admitir. Admitir que tem problema, ok? A decisão de hoje é admitir que já passei pelos 3 estágios da negação. Quem está aí com a sua apostila? Levante ela assim, só para eu dar uma olhadinha. Oh, maravilha! Poxa vida, isso é muito bom. Isso vai me ajudar muito. Se você não tiver sua apostila aqui, e você falar, Paulinho, esqueci minha apostila. Vim direto do trabalho, não deu tempo. Enfim, alguma coisa aconteceu que eu não trouxe minha apostila. Anote as respostas em algum lugar, em algum papel, algum celular, mas não deixe de responder as perguntas, as indagações, aqui, hoje ainda. Isso vai te ajudar a fixar tudo isso que você veio a aprender, a descobrir, ou a reaprender, ou a redescobrir, ou a relembrar hoje à noite. Nós entendemos que negação é uma das situações em que todos nós somos pegos, e na maioria das vezes sem perceber. Por que sem perceber? Porque é algo quase que natural para o ser humano. Eu tenho 3 filhos pequenos, e eu percebo muito como eu tento prestar o máximo de atenção em como eles funcionam. E desde a mais tenra idade, você pega eles fazendo algo que não deveriam, e a primeira coisa que a primeira reação que eles têm é a negação. Não fui eu, não fiz nada. Não. Quem tem filho pequeno aqui? Concorda comigo? Desde pequenininho, ninguém ensinou eles a isso, né? Ninguém ensinou eles a negar, mas não fui eu. Ou deixa escondido, enfim, N situações. Então, a negação é algo que todos nós entendemos como funciona, sabemos qual é o princípio, porém, nós negamos que somos negadores. Deu para entender, mais ou menos? Não? A gente esconde o fato de viver a negação. E hoje, o que nós queremos fazer aqui é trazer à luz situações e que vão demonstrar para cada um de nós, para mim, mais uma vez, de que nós passamos, em algum momento da nossa vida, por 3 estágios de negação. Nós todos concordamos, né? Você está aqui, já aprendeu isso, eu espero, rogo a Deus que você tenha aprendido o princípio de que todos nós temos o quê? Problemas. Mas nem todos nós entendemos que esses problemas são reais, como eles são, como acontecem, como eles agem na nossa vida, na nossa mente, nos nossos relacionamentos. E a intenção com
com esta lição de hoje, dessa quarta semana, é trazer à luz esses 3 estágios de negação que, volto a dizer, todos nós passamos por eles, com maior ou menor intensidade, mas nós passamos por esses estágios. E o primeiro estágio, ele tem a ver com aquilo que nós vimos ou passamos lá atrás. Ontem, antes de ontem, semana passada, ano passado ou há décadas atrás. Tem a ver com aquilo que nos mantém ancorados, aprisionados, presos no passado. As prisões do passado é o primeiro estágio de negação. Essas prisões fazem com que a gente não abra os olhos para a necessidade de procurar cura, de ir atrás de um programa como este maravilhoso dado por Deus. Essas prisões nos impedem e nos mantêm negando a existência de problemas nas nossas vidas. E uma dessas prisões são os traumas. Ano passado eu vim aqui falar uma palestra inteira sobre traumas, para você perceber quão importante são esses acontecimentos nas nossas vidas. Eu digo acontecimentos porque traumas, eles são gerados por acontecimentos. Eu quero compartilhar com você, mais uma vez, um trauma que eu vivi na minha vida, que a gente não prestaria atenção se a gente não participasse de um processo de cura como esse aqui. Parece algo muito simples, algo banal, porém se constitui um trauma. Quando eu tinha 7 anos de idade, num Réveillon, num 31 de dezembro, nós morávamos em Foz do Iguaçu, e o meu pai combinou ali com o meu tio, que tinha 5 filhos, 4 filhos ele tinha na época, e perdi as contas, 6 ou 4, não interessa. Só sei que a gente encheu 2 carros só de criança. E a gente morava em Foz do Iguaçu, e eles combinaram de a gente ir passar a tarde na prainha de Santa Helena, ou Santa Terezinha do Itaipu. É isso, né? Santa Terezinha do Itaipu. E saímos lá da vila onde ele morava e fomos em 2 carros. Um Super Fiat 147 e um Chevette. Lotados, os 2 carros. Crianças saindo pela janela. No meio do caminho, a gente parou porque algumas crianças queriam fazer xixi. Uma delas era o meu irmão, não o Ronald. Um irmão que tinha 1 ano e 3 meses de diferença de mim. Ele era menor que eu. Ele tinha 6 anos. E eu tinha 7. E aí, estava ali naquelas árvores que tem na beira da 277, fazendo xixi, veio uma abelha e pá, picou, bem no pipi dele. E eu do lado. E eu presenciei o inchaço instantâneo, a dor, o grito, o sofrimento do meu irmãozinho. Eu vi a abelha picando e presenciei tudo aquilo naquele momento. E aí, aquele choro, aquele pampeiro, enfim, não, vamos voltar para casa, não, vamos para casa. E aí, um dos primos deu a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos trocar de carro, você vai no carro do tio, não sei o que lá. Então, eu e o meu irmão fomos no carro do meu tio, e 2 primos nossos vieram para o carro do meu pai. E aí, ele já ficou faceiro, e parece que a dor passou, e fomos embora, certo? E a gente chegou lá na prainha de Santa Terezinha do Itaipu, o carro do meu tio na frente. E o carro do meu pai enguiçou um pouquinho antes de chegar na prainha.
Meu pai chegou somente uns 10 minutos depois. Só que esses 10 minutos foram suficientes para a gente descer do carro, correndo, tirar a camiseta e correr em direção à prainha. Todas as crianças correndo, pá, pá, pá. E eu correndo do lado do meu irmão. A gente era muito competitivo um com o outro. Eu falei, duvido que você vai pular daquele trampolim lá, que nem os homens estão pulando lá, de cabeça, lá no final. E essa foi a última vez que eu me lembro dele. Porque eu continuei correndo para a praia, e ele subiu no trampolim, pulou, bateu a fronte no chão, porque era muito raso onde ele pulou, e foi encontrado morto no outro dia. Até hoje não, hoje não tenho mais. Até pouco tempo atrás, eu morria de medo de abelha. Eu percebi isso quando eu estava passando esse medo para o meu filho. Às vezes a gente estava lá na piscina e uma abelhinha, e eu vi o meu filho, eu só conseguia enxergar o meu filho com pavor de abelha, e eu não percebia que eu estava morrendo de medo de abelha, e ele estava com medo de abelha porque eu estava passando aquilo para ele. E aí veio o CR na minha vida. Quem conheceu o CR aqui? Celebrando Restauração. No Celebrando Restauração eu descobri que eu tinha trauma com abelha. E eu fui curado. Hoje, eu vou no caldo de cana lá da Manaus. Quem já foi naquele caldo de cana maravilhoso? E não tem um monte de abelha lá? E as crianças, papai, abelha? Deixa, filho, deixa a abelha, não está fazendo nada. Deus me curou do trauma de abelha. Também me curou do trauma de, perder um filho, por exemplo. Mas isso é uma história bem mais longa. Até trauma de abelha, Deus cura. Imagina os outros, que são muito mais importantes, que fazem com que a nossa vida seja muito difícil. Seja muito difícil. Deus se preocupa contigo. Deus olha para o teu problema, não como você olha para o teu problema. Ele olha para o teu problema como uma oportunidade de te acercar a Ele, de te trazer para perto dEle, para o colo dEle, a ponto de você se entregar tanto que Ele consiga sussurrar no teu ouvido: meu filho, não tema, minha filha, não tenha medo, eu estou aqui, eu sou teu pai, eu quero te curar. Responde aí na página 45, você já passou por algum trauma? Faça um xizinho no sim. Dificilmente vai ter alguém que vai escrever não. Se você tiver dúvida, não responda agora. Continue refletindo, você vai encontrar um trauma na sua vida. Eu não estou agorando a sua vida, é uma constatação, todos nós temos. Eu dei o exemplo da abelha para não falar do trauma enorme que foi perder um irmão. Mas, percebem que existem traumas que a gente considera pequeninhos e que vão até do tamanho do universo. Outra prisão que nos mantém no passado são as perdas. Como eu contei para vocês, meu pai e minha mãe perderam um filho de 6 anos. E se existe algo que ainda é latente, na casa dos meus pais, no final de ano, é esse fato. De nessa época, nessa data, há 30 e tantos anos atrás, ter acontecido isso. Eles terem perdido um filho. Isso e outras tantas perdas, a perda de um emprego, a perda de um casamento, a perda de um prazo para fazer uma prova, sabe aqueles adolescentes que chegam correndo assim, que o portão vai fechar? Perdi de fazer a prova. As perdas nos mantêm lá no passado, tentando remediar aquilo, tentando alterar aquela perda de alguma forma.
Por que a gente fica preso, ancorado nessas perdas? Porque nosso desejo, a nossa vontade, a nossa intenção com essa permanência lá no passado é, de alguma forma, eu vou alterar isso. Eu vou reverter isso. Eu vou mudar isso. Como alguns aqui sabem, eu passei por uma situação que eu não desejo a ninguém. Em 2013, eu me divorciei da minha esposa. E eu fui indagado há pouco tempo atrás sobre essa situação. E uma das coisas que eu me lembrei no momento de responder foi que, em nenhum momento, graças a Deus, não porque eu seja o cara, tudo ao contrário disso, mas eu tive a vitória de, em nenhum momento, orar a Deus pedindo a restauração do meu casamento. Porque eu estava muito focado em melhorar como pessoa, em melhorar como futuro marido de alguma mulher. E eu tenho plena certeza absoluta que esse foi um dos fatores que influenciaram na restauração do meu casamento e no fato de eu ter casado novamente com a mesma mulher maravilhosa que eu tinha me divorciado. Quando a gente fica preso numa perda, a gente faz isso, talvez até inconscientemente, porque a gente quer, de alguma forma, alterar aquele momento. A gente quer reverter com as nossas próprias forças, com a nossa sabedoria, e isso não é possível. Alguém pode mudar o cardápio que você ingeriu hoje no almoço? Hein? Hoje, sabe o que eu comi? Por opção, por querer. Comi arroz, feijão, abobrinha refogada assim e ovo frito. Por opção, porque eu quis. Bom, né? Não é saudosismo, é porque é gostoso, eu gosto. E sabe o quê? Eu tenho a convicção hoje de que não tenho como mudar isso. Tem como hoje eu ter comido frango no almoço? Por que quando você está preso a uma perda, você não raciocina dessa forma? A Paulinho parece simples falando, não, é simples. É fácil. Tem como você dizer que eu, com 14 anos, não comecei a ficar calvo, careca, perder o cabelo? Tem como você mudar essa verdade? Não tem. Não tem como. Poxa, se eu não posso mudar, por que eu vou ficar preso lá? Por que eu vou ficar lá? Responda na página 46. Você já sofreu alguma perda? Outra prisão do passado, abusos. Abusos. No ano de 1985, deve ser 85, 86 mais ou menos, eu sofri um abuso sexual. Isso transformou o restante da minha vida. Fez com que a minha vida, a partir desse dia, fosse totalmente diferente do que seria se eu não tivesse sofrido aquele abuso. Eu tinha 6 anos de idade. Como você sabe disso, Paulinho? Eu sei, porque muitas das piores decisões que eu tomei na minha adolescência e juventude estão relacionadas a esse abuso que eu sofri. E o que me fazia viver em função dessa situação terrível? A prisão. Eu estava amarrado. Eu não conseguia me livrar daquilo que tinha acontecido. Como se, de alguma forma, igual às perdas, eu pudesse ter o poder de mudar.
mentalmente eu olhava para aquela situação, eu visualizava para aquela situação e dava ouvidos ao diabo que tentava dizer para mim: aquilo aconteceu porque você quis, aquilo aconteceu porque você deixou, aquilo aconteceu porque você é assim. E a coisa piorou quando eu comecei a ter acesso à pornografia, a orgias, a tudo que você possa imaginar, e perceber que a existência do homossexualismo. Eu nunca olhei para um homem e tive um desejo sexual. Nunca. Ou para outro menino, ou para outro jovem. Nunca. Mas eu lutei a minha adolescência e o começo da minha juventude inteiro. Fiz tudo de pior que você possa imaginar para provar para mim mesmo que eu não era aquilo. Nunca tive um desejo e nunca tive uma experiência, mas eu lutei o tempo inteiro para tirar a prova se eu era aquilo, se aquilo aconteceu realmente porque eu quis ou porque, enfim, o diabo me atormentava. E eu, preso àquela situação, eu visualizava, eu lembrava do rosto da pessoa, eu lembrava de tudo. E por que eu fazia isso? Porque de alguma forma eu queria alterar aquilo, mudar aquilo. Eu estava o quê? Preso, acorrentado, ancorado naquela situação. Até o momento em que eu entendi que eu era um filho amado de Deus. Foi nesse momento que Deus me deu paz e quebrou essas correntes. Somente nesse momento. Até o momento em que eu entendi a verdade de Deus sobre a minha paternidade, sobre ser amado por Ele, eu sofri amargamente, fiz outras pessoas sofrerem, enfim. Porém, Deus é poderoso. Ele é poderoso. Tem algo na apostila que eu quero observar que é muito importante, que estatisticamente a quantidade de mulheres que sofrem abuso é muito maior do que a porcentagem de homens que sofrem abuso. Sabe por quê? Porque o homem não conta. Homem esconde. Homem não fala. Na prática, através de aconselhamentos, de acompanhamentos, não só cristãos, mas seculares também, você consegue observar que essa estatística não é verdadeira. Portanto, cuidem de seus filhos. Seus filhos estão nas mãos de Deus, mas Deus só faz aquilo que é o papel dele. O teu papel é o teu papel. Não negligencie. Se você tem filhos pequenos, não negligencie isso. Amém? Só um parênteses. Na página 47 eu já pedi para você responder. Pense bem. Eu dei o exemplo de um abuso sexual, mas não é só esse tipo de abuso que existem. Tá bom? Tá? Existem N formas de ser abusado, enfim. Tem que correr. Outra prisão do passado, vergonhas extremas. Hoje existe até um preconceito, né? Da gente que é a geração 70, 80. Hoje é tudo bullying. Na minha época não existia bullying. O quê? Na minha época existia bullying. Eu era uma pessoa que fazia bullying. Eu sofria e fazia.
A única diferença é que a gente nem conhecia esse termo, não existia. Quem sabe o que significa, de onde vem a palavra bullying, sem ler a apostila? Bully. Quem é inglês aqui, inglês da Inglaterra, que sabe falar inglês da Inglaterra? Alguém sabe falar inglês da Inglaterra? Aqui não. Só dos Estados Unidos, vocês são chiques. Então, essa palavra B-U-L-L-Y, ela pode ser traduzida como valentão, brigão, algo ameaçador, tirania, opressivo, intimidador. E eu fui tudo isso na escola. Eu fazia isso com todas as crianças menores que eu. Com todos os que eram mais fracos que eu fazia isso. Eu sofri isso porque eu era o gordinho da turma. Eu era o crente da turma. Eu era o único que não tinha televisão em casa. Não tinha videogame, porque era pecado. Eu não tinha toca-CD, não tinha nada disso. Eu sofria bullying por ser pobre. Por comer quase todo dia arroz, feijão e ovo. Não, feijão não tinha na Argentina, perdão. Arroz e ovo e tomate. E meus amigos sabiam disso, eu sofria bullying por causa disso. E hoje eu gosto de comer arroz, feijão e tomate e ovo frito. Porém, esse tipo de coisa nos mantém no passado, esse tipo de sofrimento. Até poucos anos atrás eu me lembrava com detalhes essas vergonhas que eu sofria na minha infância, na minha adolescência. Pessoas que são obrigadas a serem separadas dos pais, como a gente ouviu aqui no testemunho da Maristela, em tenra idade, viver à mercê de N situações, sem ter a quem recorrer, passando extrema vergonha. E aí você cresce e você se vê tentando evitar que seus filhos passem pela mesma coisa. Não é porque você ama o seu filho, é porque você está preso naquilo que aconteceu com você. E eu estou falando aquilo que Deus falou comigo, coisas que eu já vivi, tentando evitar que aconteça com meus filhos. Não é porque eu estava preocupado com meu filho, mas é porque o orgulho me mantinha preso àquelas situações que eu vivi na infância, na adolescência, na juventude. E por último, algo que pode te causar estranheza, mas é uma prisão do passado, grandes vitórias. Quem conhece alguém? Não levante a mão, só pense. Mas tem alguém que conhece alguém aqui? Alguém que conhece alguém que vive isso aqui? Vive de grandes vitórias? Não, porque meu filho, em 1997, passou num teste para o Corinthians. Tá, mas ele virou jogador? Não virou jogador. Tá, aí, não. Mas ele passou. Não, porque eu fui soldado do Exército Brasileiro. Há quanto tempo? 40 anos atrás. Tá, aí, o que é isso? Não, mas eu fui. Sabe? Preso a grandes vitórias, grandes acontecimentos. Eu fiz. Tá, e isso hoje o que? Não, tá, hoje mas eu fui. Aquelas grandes vitórias, aqueles grandes acontecimentos que te prendem no passado para te ajudarem a você negar que tem problemas. Hoje vive N problemas. Eu tento evitar de dar muito exemplo para não ferir você, porque talvez você já esteja muito ferido. Mas eu sei que você está me entendendo. Talvez você conheça alguém, ou talvez você seja esse alguém, que está sofrendo hoje, porém se mantém altivo, porque lá há 10, há 20, 30 anos passados, você teve algum tipo de sucesso em alguma área, em algum lugar da sua vida você teve sucesso.
E aquilo te impede de hoje admitir, reconhecer que você está passando por problemas. O segundo estágio são armadilhas do hoje, do presente. Uma frase que eu ouço muito. Vamos jogar aqui debaixo do tapete para evitar um conflito, né? Evitar confronto, porque o tempo cura tudo. Quem já ouviu isso? O tempo cura tudo. Essa é uma mentira de Satanás. Essa é uma mentira de Satanás, que ele te faz usar como negação. O tempo não cura tudo, ao contrário. Se você não for curado, o tempo vai piorar as coisas. Vou repetir. O tempo não cura tudo, ao contrário. Sem cura, o tempo piora a situação. Piora. Imagina uma ferida que não é devidamente tratada, limpa, que não é feito um curativo correto. Você deixa ela ali aberta, exposta e deixa. O tempo vai curar. Daqui a pouco você está dormindo, pousa um bicho e aquilo começa a apodrecer. Assim são as nossas feridas da alma, quando não são devidamente curadas. Outra armadilha que a gente cai: a falta de aceitação. Perdão, eu quero... Peraí. Por favor. Na página 49, responda. Você acredita que o tempo poderá trazer alguma cura? Seja sincero com você mesmo. Ninguém vai pegar essa apostila para ver o que você respondeu. Se você acredita, responda que sim. Você está aqui para ser curado. Não é porque eu disse que está errado, você vai responder não. Se é um problema, se é uma armadilha na qual você cai, responda sim, eu acredito. Outra armadilha é: eles não vão me aceitar. A busca desenfreada por aceitação é uma das maiores provas de que você e eu somos orgulhosos. Hoje eu precisei contar para uma pessoa que a minha vida mudou quando eu percebi, nesse tempo que eu estava divorciado, de que eu não era tão importante quanto eu acreditava. De que eu poderia passar uma semana sumido, que pouca gente ia perceber que eu estava sumido. E pelo fato de eu ser tão orgulhoso, eu agradeço a Deus que não precisou ninguém dizer para mim, porque se alguém viesse falar isso para mim, eu não ia acreditar, eu ia desacreditar. Eu percebi, Deus falou comigo, o Espírito Santo soprou no meu ouvido: você não é tão importante assim. As pessoas não estão tão preocupadas com você. Isso mudou a minha história. Porque agora eu não me relaciono mais com as pessoas para agradar essas pessoas, para que elas gostem de mim, para que elas me aceitem, para que elas me achem legal. Não mais. Hoje eu me relaciono com as pessoas para servir as pessoas. Eu olho para a pessoa e vejo uma oportunidade de eu melhorar como cristão, como filho amado de Deus. E hoje eu consigo olhar para uma pessoa e dizer: não, Sinara, não vai dar, não vou poder ir terça-feira lá não. Se fosse algum tempinho atrás, eu ia dar um jeito, eu ia deixar minha família, eu ia fazer o que fosse, e eu vinha. Porque eu queria que a Sinara gostasse de mim. Responda. Na página 50, você já fez algo só para agradar alguém? Se eu fosse contar. Outra armadilha:
a preocupação com o futuro. E amanhã, como é que vai ser? Será que eu vou ter o que comer? Será que o meu marido vai estar comigo ainda? Será que a minha esposa vai me amar? Será que os meus filhos ainda vão gostar de mim? Será que eu vou ter uma igreja, vou ter uma NIP para frequentar amanhã ainda? Será que isso aqui não vai sumir? Será que o meu trabalho vai estar em pé? Será que eu vou chegar lá e meu cartão vai estar lá para eu passar ainda? Será? Incertezas com o futuro são uma armadilha para eu tirar o foco dos reais problemas, dos meus problemas. Lembra que nós estamos no ponto, na primeira decisão, que é o quê? Admitir. Admitir o quê? Eu tenho problemas. Eu tenho problemas. E esse tipo de armadilha, a preocupação com o amanhã, me tira desse foco. Me tira da busca pela cura. Me tira da busca pelo perdão de Deus, pelo amor de Deus. Eu não procuro o amor de Deus, eu quero as bênçãos de Deus, porque eu estou preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir amanhã. Percebe que eu não estou preocupado com a graça, eu não quero a graça de Deus, eu não quero o amor de Deus, eu quero o que Deus pode me dar de bênçãos. Na página 50 ainda, por favor, marque aí. Você se percebe alguém ansioso? Outro estágio é o terceiro estágio, que são as muletas emocionais. Muletas emocionais. Aquilo que eu uso emocionalmente para negar que esses problemas existem. Aquilo que eu faço como meu, isso é meu, eu sou assim. Eu sou assim. Eu sou o meu problema, eu sou o meu vício. Eu sou assim. Isso é uma muleta que a gente usa para negar que a gente tem um problema. Por exemplo, eu ainda não quero mudar. Eu fiz uma viagem há pouco tempo atrás para o Nordeste. Era uma viagem de férias em família, com toda a parte da família da minha esposa. Mas eu não estava nem um pouco preocupado com as férias. Meu único desejo era encontrar com meu sogro e mais uma vez repassar o plano da salvação com ele e fazer aquela pergunta: você aceita Jesus como seu Salvador, meu sogro? E as férias estavam quase acabando, e ele foi lá na casa que a gente tinha alugado, onde a gente estava, e dormiu lá, e eu sabia que ele acordava muito cedo. 6 horas da manhã eu estava sentado no sofá com ele, fazendo essa pergunta, e ele disse: ainda não. Ainda não. E depois continuou relatando que quando ele estiver perto de morrer, ele vai aceitar Jesus, porque daí não tem muita coisa para mudar e tal, porque ele sabe, ele conhece a palavra, ele sabe tudo. Isso é uma negação. Ainda não. Isso é em relação a entregar a vida para Deus. Mas talvez você esteja lidando com a repulsa para a dor da cura. Se você é da minha época, você lembra do mertiolate que ardia ainda, lembra? A cura de Deus lembra o mertiolate, porque dói. Meu pai, eu me lembro uma vez que eu era pequeno, meu pai tinha uma Caloi 10 marcha, e um cara fechou ele ali na Avenida Brasil, e ele caiu e foi uns 15 metros assim, arrastado no asfalto. E o meu pai todo arranhado, cheio de pedrinhas, tudo. Eu me lembro como se fosse hoje. E o médico fez o quê? A limpeza de tudo aquilo. Imagina a dor. Eu acho que doeu mais a limpeza do que a queda. E às vezes
a gente diz ainda não. Não preciso. Por quê? Porque a gente não quer se submeter à dor da limpeza. Outra muleta emocional. Eu não acredito em mudanças. Deus é poderoso. Deus pode ressuscitar Lázaro. Deus pode fazer. Mas eu não. Aqui é muito difícil. Deus não. Para mim mudar, Deus não. A palavra de Deus para você nesta noite, ou para quem vai assistir depois, em qualquer momento do dia, é: dê uma chance a mais para Deus. Permita que Ele faça o que Ele tem que fazer. Dê uma chance. Dê uma chance para Deus. Você só se decepciona com quem você espera muito. Alguém se decepciona com o diabo? Não. Por quê? Você não quer nada do diabo. Você não espera, você não pede nada. Aí você coloca muitas expectativas naquilo que Deus pode fazer. Você pede para Deus além daquilo que Ele prometeu. E aí você acaba se decepcionando. E você não recebeu ainda aquilo que você queria, que não tem nada a ver com a sua cura. Mas aí você está dizendo: não, eu não acredito que Deus pode me mudar. Eu não acredito que Deus pode me curar. Responda no final da página 52. Você já se decepcionou com alguém? Todas as vezes que eu me decepcionei com alguém é porque eu coloquei nesse alguém expectativas além daquelas que eu deveria. Estamos terminando. E a última muleta emocional é: este alívio temporário me basta. Bebida, fumo, prostituição, masturbação, pornografia, medo, perda, passividade. Como assim passividade? Tem gente que você acha que é humilde, que é amoroso. Não, ele usa a passividade como um alívio para o problema que ele tem. Compras compulsivas, comer excessivamente, ira, palavrão, reclamação, ansiedade, luto que não acaba nunca, controle. Não, isso faz parte do meu temperamento, porque eu sou muito melancólico, então eu quero que seja tudo certinho. Religião, rejeição. Esses são alguns dos tantos alívios temporais aos quais nós nos apegamos e usamos eles como muletas para negar que temos um problema. Talvez você esteja se perguntando: poxa, então, Paulinho, anote aí, marque as compensações ou alívios temporários que você já usou, tá? Esse já usou, eu acho que foi muito providencial, porque se alguém pega a tua apostila, né, e não sabe que você fuma, você fala: não, porque eu já fumei. Só para descontrair. Talvez você esteja se perguntando, principalmente se você não tem apostila: Paulinho, como sair dessa situação de negação? Primeiro, pare de viver no passado. Algo que transformou a minha vida foi o entendimento de que eu realmente era podre. A minha mente era muito podre. E que seria muito difícil que alguém me amasse, sendo como eu era. Mas João 3,16 diz que Deus, o quê? Amou. Deus amou. Ele me amou. Ele me amou. E a prova de que Ele me amou e que me ama é que Ele entregou o seu único filho para que eu hoje fosse salvo. Então, olha só, não precisa negar de que você é ruim mesmo. De que você é controlador, de que você tem vício, de que você... Não precisa negar. Ao contrário, admita. E saiba, tenha certeza, e que é difícil mesmo te amar.
Só que Deus te ama. Deus te ama. Isso pode te ajudar a parar de viver no passado. Deus te ama. Admitir é o melhor caminho. Para não dizer, talvez, quem sabe, o caminho mais certeiro. Admitir. Para Deus não há nada impossível. Eu não estou dizendo que Deus nunca vai curar alguém que não admitiu. Mas é o caminho certo, é o que a Bíblia nos mostra. É o que a Bíblia nos mostra. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não vai para frente. É isso que o sábio disse. Se você quer para frente, sabe? Eu quero caminhar de vitória em vitória. Comece a admitir e abandonar o passado. Segunda, viva da verdade. Você nunca vai saber se uma pessoa realmente te ama enquanto ela não te conhecer de verdade. Uma das provas de amor que a Michelle me dá é o fato dela ainda estar casada comigo. Porque se tem alguém que me conhece, é ela. Ela me conhece. Ela conhece muito além do pastor legal, músico. Muito, muito além. E ela casou 2 vezes comigo. E ainda está casada. E vai ficar casado pro resto da vida comigo. Onde nos leva este princípio? De que as máscaras precisam cair. E este lugar, o 30 Semanas, é um lugar seguro para que isso aconteça. Viva da verdade. Tire sua máscara. Admita quem você realmente é debaixo dessa máscara, dessa maquiagem. Paulinho, homem usa maquiagem? Usa também. Emocionais, enfim. Por que a gente precisa se livrar dessa máscara? Porque para Deus não há nada oculto. Então, quando a gente permanece com a máscara, a gente está se enganando. Lá na página 56, reflita e responda. Em qual área relacional você precisa ser mais verdadeiro? Pode marcar as 3 se for necessário, tá bom? Não tem problema nenhum. Confie em Deus e na pessoa de Deus. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não perca tempo acreditando que você, com os teus esforços, com a tua força de vontade, com a tua disciplina, você vai melhorar. Não. Deus vai fazer isso em você. Amém? Mas você tem que confiar. Olha só, 2 Coríntios 4:16-18. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves, momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos esses sofrimentos. Assim, fixamos os olhos na minha disciplina, no meu caráter? Não. Naquilo que não se vê. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é a sua força de vontade, o seu jeito. Isso é transitório.
Mas o que não se vê é eterno. Aquilo que Deus pode produzir, aquilo que a palavra de Deus pode gerar em você, isso é eterno. Reconhecer a sua dor, reconhecer o seu problema, é o primeiro passo para a cura. Esses problemas existem. Negar que existem não vai fazer com que eles deixem de existir. Enfrentar e resolver, vai. Então, não tenha medo. Eu trouxe aqui o versículo de Isaías 41:10, nessa versão, a mensagem. E eu quero compartilhar com você, se você tiver onde anotar ou procurar depois, pode procurar, que diz o seguinte: não entre em pânico, estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou o seu Deus. Vou dar forças a você. Eu o ajudarei, você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. É Deus dizendo isso para você. Não é o Paulinho. Não são os líderes do 30 Semana. Não são os pastores da igreja. É Deus dizendo para você: eu vou te segurar pela mão nesta caminhada, nesta jornada de cura e de libertação. Amém? Vocês vão compartilhar a resposta para a seguinte pergunta: quais situações de dor você tenta ou já tentou lidar por meio da negação? Obrigado por prestar atenção nas minhas palavras. Amém.